Oi, povo. Quero falar um relato que aconteceu algumas semanas atrás. Sabe essas gripe que tem? Como é que é o nome agora? Influenza. Algumas semanas atrás eu peguei esse negócio, essa gripe, essa influenza. E é muito ruim. Eu senti todos os sintomas possíveis e impossíveis. Agora dá pra rir, né? Aí eu cheguei trabalhei de sexta pra sábado, né? Cheguei em casa no sábado, fiz o serviço que tinha pra fazer. Minto. Eu tava de feriado na sexta. A gente trabalhou de quinta pra sexta, que era o feriado santo, que era o... eu não me lembro agora o feriado santo que teve em junho. Não tô recordando. Daí... acho que é Corpus Christi, alguma coisa assim. E daí a gente trabalhando feriado e pra folgar na sexta pegar o feriadão. A nossa empresa. Daí eu cheguei, né, na sexta-feira, fiz todos os serviços que tinha que fazer pra não fazer nada fim de semana, queria aproveitar, né, fim de semana. E aí no sábado de manhã eu fiz alguma coisa também de serviço, não me lembro o que foi. E daí disse pro meu marido, vamos pegar, vamos deitar e vamos deitar no outro quarto, onde é o meu escritório, né, que é onde eu tô agora, né, no quarto, que tem um computador pra estudo e essas coisas. Só que tem uma cama também, né. E aí disse, vamos deitar no outro quarto, leva a TV, vamos deitar lá. Vamos olhar o resto da novela que a gente tava olhando, né, que é Amor à Vida, que a gente tava olhando, acabou, né. E daí a gente foi deitar. E daí ficamos olhando a novela, ficamos olhando o YouTube e eu comecei a ficar com muito frio. Frio. E daí comecei a ficar com febre. Aí eu pedi pra ele me fazer um chá de gripe, né? Porque, é gripe, toma com remédio. Ele foi lá, fez o chá, tomei o Cimegripe, né? Que é o remédio que a gente sempre toma e sempre nos ajuda. E daí a gente tomou. Quer dizer, eu tomei. E daí eu comecei a ficar com febre. Frio. Daí eu pedi pra ele o termômetro, vi que eu tava com febre. Tava começando já com 39. E sempre com frio. E daí foi indo. Eu fui ficando mal. Só que a gente achou que era gripe, normal. Aí eu disse pra ele me dar o sachêzinho, que a gente também tem uns sachêzinhos de chá pra gripe, sabe? E daí a gente pegou e como é que eu vou dizer agora? Me esqueci. A gente pegou e continuou olhando a TV e continuamos medindo a febre. E a febre começou a 40 graus, 40,5 e foi subindo. E daí eu comecei a ficar muito mal no sábado, de madrugada de sábado pra domingo. E eu não conseguia mais levantar da cama nem pra ir no banheiro. Ele tinha que me acompanhar. Daí ele foi me acompanhar no banheiro, tinha que me ajudar a caminhar, porque eu não conseguia caminhar sozinha. Ele teve uma hora que daí ele falou, né, uma das horas que eu fui no banheiro, ele disse, vamos tomar um banho pra ver se passa a febre, né, que um banho ajuda a passar a febre. Aí a gente pegou, foi, né, aí ele foi, me botou embaixo do chuveiro lá e eu fui tomar banho, e ele, né, disse pra mim que se eu ficasse ruim era pra mim pegar e falar pra ele. Só que, no caso, não deu tempo, né, porque eu acabei desmaiando no box, bati a cabeça, tava com um ovo na cabeça até pouco tempo atrás, ainda dói um pouco, e eu não consegui avisar, eu só, né, desmaiei, eu acordei com ele me chamando e a água escorrendo pela minha cabeça ali, porque ele desligou, mas estava escorrendo a água, né, que tava na cabeça, e aí eu desmaiei. E nesse desmaio, assim, né, aconteceram coisas, né, que não se pode falar as palavras exatas, né, aqui, mas, tipo, como é que eu vou dizer? Eu fiquei que nem uma criança, eu tava ali nua, no box, e acabei, né,
como os meus músculos, eles estavam mole por causa do desmaio, eu acabei evacuando ali no box mesmo. E eu comecei a chorar. Não só por, né, tá naquela situação ali no chão, nua, suja, né, e coisa, mas por causa do meu marido, né, porque, pô, ele tinha que me levantar dali, do meio daquela, né, daquela nojeira ali. Ele tinha que me limpar, porque eu não conseguia parar em pé, sabe? Então eu chorei muito por causa disso, sabe? E ele dizia, né, eu tô aqui, não se preocupa, né, tô aqui contigo, coisa. E ele foi guerreiro. Eu sei que daí, né, aconteceu aquilo ali, daí eu peguei e fui... Ele me ajudou, né, a gente veio pro quarto de novo, e toda vez que eu tinha que ir no banheiro, ele tinha que ir comigo, porque eu não conseguia parar em pé. Eu tinha muita dor de cabeça também, a febre era 40 graus pra mais, não... Nunca diminuía, né, nunca diminuía essa febre. E eu não conseguia parar em pé, eu levantava já bambeava as pernas. Eu sei que olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu desmaiei, porque eu lembro, né, dele me chamando ali, coisa, mas eu não sei quantas vezes, eu sei que eu desmaiei, que eu não conseguia, né, ficar em pé. Daí não conseguia comer nada, que daí no domingo eu não consegui comer nada, no sábado eu ainda consegui comer alguma coisa, né. Daí aí ele não foi trabalhar, porque ele começa a trabalhar no domingo de noite, nós dois trabalhamos de noite, né, só que em firmas diferentes. Ele começa domingo de noite, e eu começo na segunda de noite. Daí ele trabalha de domingo a quinta e eu trabalho de segunda a sexta. Chego sábado de manhã em casa. E daí ele não foi trabalhar. E ele, né, como eu tava desmaiando, não tinha como eu ficar sozinho. Como é que eu ia ir no banheiro e, né, não tinha como. Aí ele pegou e ficou em casa comigo. Não foi trabalhar, perdeu o dia, à noite. Aí na segunda-feira de manhã a gente pegou e foi no postinho, né, porque ele disse que a gente ia ir cedo, às 7 horas, né, só que daí eu tava ruim ainda e coisa, daí enrolei um pouco, daí a gente foi um pouquinho, acho que umas 8h30, 9 horas mais ou menos no postinho. Eu fui, cheguei mal lá no postinho, né, e daí como eu tenho asma, agrava mais ainda, né, a situação. E daí cheguei no postinho, falei tudo, né, que tinha acontecido e coisa, e... Desculpa. E o enfermeiro do postinho, ele foi meio grosso, no caso, né, assim, que não sei o que, coisa que era obrigada a ter vindo, só que eu não parava em pé, não conseguia, então não tem como ir, porque o postinho não, a UPA é muito, sempre tá cheio de gente, e geralmente não tem espaço pra estacionar lá perto, ou lá dentro também, né, e daí não tinha como, sabe, eu pegar e ir desmaiando. Aí a gente foi no outro dia. Aí eu falei dos desmaios dele. Ai, tu não tá grávida e coisa, sabe? Como todo mundo desmaiou, a mulher desmaiou, a mulher tá grávida. Ou tem um enjoo, tá grávida. É sempre assim. E daí eu peguei e fui, consultei com o doutor foi bem, como é que eu vou dizer, profissional, né? Ele foi bem profissional, ele falou, né, que os desmaios tinham a ver sim, né, porque daí depois, né, do resultado, né, que ele pediu pra mim fazer o teste do cotonete, que era do Covid, da influenza A e influenza B. Daí eu fiz, deu positivo pra a influenza A. E graças a Deus que não foi Covid, mas, né, só por Jesus eu tive, né, sintomas assim que... Deus me livre, não quero nunca mais ter isso. E daí ele pegou, passou o tratamento que tinha que passar, eu tomei soro com remédio pra dor de cabeça. Fazem umas 3 semanas, eu acho isso, alguma coisa assim. E daí agora, no semana passada, acho que foi sexta-feira passada, mais ou menos, né, agora sim, que a minha dor de cabeça parou, porque eu tava indo trabalhar dopada. Eu fiquei em casa, né, de atestado, claro, naquela semana, e daí depois eu voltei a trabalhar, só que a dor de cabeça é uma coisa que não passa rápido,
ficou ainda, né, aquela semana que eu tava doente, mais uma semana inteira. Passou só, acho que foi sexta-feira, alguma coisa assim. Foi algum dia dessa semana, assim, que eu não precisei tomar remédio nenhum, né, dessa semana passada agora, que eu não precisei tomar remédio nenhum, que daí deu certo, passou, né, tudo. Mas eu parei de sentir gosto, eu parei de sentir cheiro. Agora, no outro domingo, eu comecei a sentir um pouquinho de gosto. Agora, durante essa semana passada, agora, eu comecei a sentir cheiro. Muito pouco, mas comecei a sentir. Tem que ser cheiro muito forte pra sentir, né? Gosto também, tem que ser um gosto bem forte pra sentir, né? Não sentia cheiro, não sentia gosto. Mas a parte boa, no caso, é que eu consigo cozinhar mesmo sem sentir gosto ou cheiro. Por quê? Porque meu pai, eu aprendi a fazer todas as tarefas de casa, tanto cozinhar quanto tudo, com 7 anos de idade eu já fazia. E o meu pai me ensinou assim, ó, pra fazer comida, não experimenta. Tu tem que saber de olho a quantidade que tu vai colocar de comida pra fazer, de arroz, de feijão, de tudo. A quantidade de sal, de tempero que tu vai colocar. Tudo a olho. Não experimenta. Tu bota ali e eu fui aprendendo. Então, assim, eu não experimento nenhuma comida que eu faço, né? Às vezes eu dou assim pro meu marido experimentar, sabe? Pra ele poder ver, né, o gosto, como é que tá e coisa. Mas eu não experimento e geralmente, né, eu não erro. Claro, às vezes eu esqueço, né, que eu já coloquei sal, daí eu boto de novo, aí ela fica salgada, mas não porque, eu coloquei e não experimentei, não é isso. Eu já tenho já uma base mais ou menos da quantidade certa, né, de sal, tudo a olho também, né, desde os 7 anos cozinhando, desde os 7 anos aprendendo como é que se faz a comida, né. Eu tô com 37 agora, já fazem 30 anos já que eu aprendi como se faz, né, as medidas. Então, cozinhar, então eu cozinhava normal. Aí agora eu tô começando a sentir, né, gosto de novo, as coisas. Ainda bem, graças a Deus, porque eu achei que ia demorar muito. Porque tem gente que deu essa influenza faz meses e ainda não sente gosto. Sente cheiro, mas não sente gosto. Ou tem gente que não sente cheiro, mas sente gosto, sei lá, sabe? E graças a Deus a minha dor de cabeça passou, ainda bem, porque eu tava indo dopada a semana toda a trabalhar. Chegava a olhar para as pessoas, a pessoa me olhava e eu, aqueles olhos chapados, assim, mas era de remédio. Já esvaziei várias cartelas de remédio, porque só podia tomar o paracetamol ou a dipirona, né? Então eu tomava, intercalava, era dipirona, paracetamol o tempo todo, porque não passava dor de cabeça. Nunca, 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 nunca. E aí começou a me dar uma dor na nuca por causa dessa dor de cabeça também, né? Foi pra nuca, porque isso é normal também. E, meu Deus do céu, horrível, horrível, horrível. A sensação é muito ruim de ter esse negócio. Mas, graças a Deus, né, eu tinha a rede de apoio, né, que é meu marido, que é a minha rede de apoio, então como é que eu vou dizer, eu consegui passar pela humilhação e agora a gente pode rir, né, da situação. A tosse também é uma coisa que continua, né, nariz trancado também, isso são coisas que ainda continuam bastante, né. Mas a dor de cabeça, graças a Deus, passou. A tosse a gente toma um xarope, que eles receitam lá, né? Tem que ser aquele xarope. E que nem eu faço bombinha e coisa assim, por causa da falta de ar, por causa da asma, né? Mas eu tive uma ótima rede de apoio, que é meu marido, né? Então, tenho que agradecer muito, muito, muito a ele, né? Que quando a gente fica doente, que nem eles dizem, né? Quando a gente fica bêbado, a gente fica humilhado, mas quando a gente fica doente, dependendo do que a gente tá sentindo, dependendo do que acontece, a humilhação vem também. E vem forte. Mas agora eu tô melhor, né? Não 100%, mas digamos que uns 70% já tá ok. E é isso. Eu só vim, né,
falar isso aí, porque tem gente que tem, né, a influenza e mal e porcamente sente um sintoma, dá uma febre, uma coisinha ali, já era. E tem gente que tem todos os sintomas possíveis e impossíveis, que foi meu caso.